Vamos lá, terceirão. Nós vamos dar continuidade aos hidrocarbonetos. Tá lembrado lá da aula passada? Nós vimos hidrocarbonetos, alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclano, cicleno e aromático. Falamos sobre cada um. Falamos sobre os seus prefixos, né? Um carbono MET, 2 ET, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 ep, 8 oc, 9 nono e 10 dec. Esses são os que você necessita saber para que a gente dê continuidade aí nessas aulas de orgânica, tá bom? E hoje nós vamos tratar de radicais, nós vamos diretamente para os radicais. O que é radicais, né? Radicais é um elo de ligação, né, de um carbono com a cadeia principal, que é aquela maior sequência de carbono, né? E os radicais é que vai fazer com que a cadeia que nós vimos na aula passada, que foi cadeias normais, se transforme em cadeias ramificadas, né? Então, cadeias ramificadas, ó, devemos inicialmente conhecer na cadeia ramificada o que vem a ser um grupo substituinte, que nós vamos chamar aqui de radicais. Então, os grupos substituintes é qualquer grupo de átomo que aparece com frequência na molécula. Eles vão aparecer constantemente na molécula, esse grupo substituinte. E os grupos substituintes têm sua nomenclatura, que é a regra para que a gente dê nome dos radicais. E a regra é bem legal, ó, nomenclatura dos grupos substituintes segue a seguinte regra: prefixo, que é essa quantidade de carbono que nós falamos aqui, 1 MET, 2 ET, 3 prop, 4 but, mas il ou ila. Esse il ou ila, isso aqui é o sufixo. Depois desse prefixo, você vai colocar no final do prefixo il ou ila, tá certo? Esse il representa a valência livre, um elétron desemparelhado. Nós sabemos que a orgânica ela é sustentada pelas ligações covalentes, né? Que é um par de ligação, né? Ou seja, um par de elétron entre dois átomos. Quando eu quebro a ligação, se cada átomo só fica com um elétron, ele fica com uma valência livre, né? E aqui, ó, tá aqui, ó, o carbono, nós vimos que ele é tetracovalente, obrigatoriamente tem que ter 4 ligações, não podemos esquecer isso, né? Jamais, ó, falou em carbono, o carbono obrigatoriamente tem que ter 4 ligações e essas 4 ligações tem que estar ligado em outro carbono, né? Ou em qualquer outro elemento. Nesse caso da orgânica, é comum ligar em outro carbono. Então, ó, esse carbono aqui tem que ter 4 ligações. Lembra que o H sempre só tem uma ligação. Por isso que quando eu boto CH3 aqui, ó, H3 quer dizer que eu tenho H aqui, H aqui, H aqui. Tem um 3H. E aqui é a valência livre. Essa valência livre é o IL ou ILA. Então, o nome de um carbono, nós vimos na aula passada, é MET. Então, MET mais IL, metil, ou MET mais ila, metila, legal, né? E 2 carbono. Observe que esse aqui tem 4 ligações, ó, tem 3H aqui com mais 1, e esse aqui tem uma ligação aqui com mais 2H dá 3 e tem uma valência livre. Então, o total de 2 carbonos significa et mais il, que é a valência livre, etil, ou et mais ila, que é etila. Muito legal essas classificações aí. Esses são os radicais. Então, outros radicais substituintes é importante. Ó, aqui é uma cadeia principal, isso aqui é um propano. Observe que cada carbono aqui está estabilizado. Aqui não é radical. Para ser radical aqui, eu tinha que tirar um H desse. Qualquer lugar. Qualquer lugar que eu tirar um H, a cadeia se passa a ser um radical. Porque nós vimos na primeira aula lá de hidrocarboneto, quando não é radical, é cadeia principal, ela termina em ano, se for alcano, em eno, se for alceno, em ino, se for alcino, em dieno, se for alcadieno. E aqui não, aqui, ó, aqui se eu tirar um elemento desse hidrogênio, ela vira um radical, ó. Aqui é um radical e aqui é um radical. Pessoal, observe que esses radicais que eu te dei aqui no primeiro exemplo, ele está na ponta, ó. E aqui, ó, tô te dando ele também na ponta. Como são 3, 3 significa o quê? 3 é prop. Prop, como o radicalzinho, tracinho, que é a valência ali está na ponta, prop mais il, propil. Se eu não quiser il, posso botar ila, vai ficar propila. Mas esse aqui, ó, esse aqui, se tu observar, o tracinho não está nas pontas, ele está no meio. Quando ele está no meio, ele significa que está no centro. O centro em química significa iso.
ISO. Esse termo ISO, ele vem de estandarte, que representa sustentabilidade, né? Equilíbrio. É um termo voltado à questão ambiental. Por isso que você vê, de vez em quando, aqueles carrão aí, aqueles caminhões levando produto que de qualidade, ISO, né? ISO 9000, ISO 14000. Então aquele ISO representa que aquela matéria está sendo tirada de um local, e nesse local foi colocado outro tipo de matéria lá para substituir aquela que foi tirada. Então o ambiente ficou em equilíbrio, minimizado o seu impacto ambiental ali. Então esse tracinho aqui, ó, ligado no meio, tá ligado o carbono no meio, significa ISO. Como eu tenho 3 carbono, é isoprop. O tracinho quer dizer isopropil. Pessoal, esse N aqui na ponta, ele quer dizer normal, que tem uma sequência normal, uma sequência única, tá certo? Por isso que isso aqui eu posso colocar N ou não, esse N não é obrigado a colocar, se eu colocar só propil, tá correto. Já o iso é obrigado, desde que a valência esteja ligada aqui, ó, no centro. Muito interessante isso aqui, certo? Olha só, outro grupo substituinte aqui, ó. Isso aqui já é uma cadeia principal e aqui tem um radical. Esse cara é um radical. Por que radical? Pessoal, tudo que está ligado a um carbono terciário, a um carbono quaternário é radical. Em outras palavras, tudo que forma na cadeia um carbono terciário ou um carbono quaternário é radical. E se tu observar, esse carbono aqui está ligado em 3, ó. De trás, de frente, está ligado no de baixo. Então, quem está ligado nele, esse aqui, é um radical. E esse radical aqui, ó, observe que esse tracinho não está ligado no meio. Não tem meio com 4 carbono, né? Não tem como. Mas ele está ligado em qual carbono? Seco. Esse seco eu posso chamar de sec, igual está aqui, ou posso colocar som S, ou posso colocar a palavra secundário. Então vai ficar sec, but. Por que but? But é o prefixo de 4 carbono. E IL representa a valência livre. Então, nesse caso, ele é o quê? Ele é um sec-butil. Tá aí, ó, um sec-butil. Maravilhoso isso aí, ó. Olha só esse outro radical aqui, ó, com a mesma quantidade do anterior, 4 carbono. Só, pessoal, a valência, ela saiu da posição sec e foi para a ponta, para a extremidade. Lembra de extremidade? Na extremidade, tu coloca N, se quiser, não tem essa obrigatoriedade, ou apenas tu representa o final aqui, ó, IL. 4 significa but, vai ficar but mais IL, butil. Legal, né? Butil. Então ficou, ó, um N-butil. Esse aqui, pessoal, isso aqui é uma exceção, ó. ISO deveria ser aqui no meio, mas como, não esqueça, esse cara, ele aparece, ele é uma exceção à regra da IUPAC, né? União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então, ó, como ele não pode ser aqui no meio, porque o carbono não pode receber 5 ligações, o máximo é 4, se coloca ele na extremidade. Mas se tu observar aqui, ó, tem ainda, ó, 3 carbonozinhos aqui. Então, ó, quando eu tenho 3 carbonos e esse carbono aqui está ligado ao carbono central e a valência está ligada a ele, ele é chamado de iso também. Só como esse caso aqui ele tem 4, ele é um isobutil. Olha essa maravilha aqui, isso aqui é lindo aqui, ó. Esse tracinho está ligado aqui nesse carbono, só que esse carbono está ligado em quantos carbonos? No de trás, de frente, de baixo, está ligado em 3. Quem está ligado em 3, ele é um terce. Ele pode ser chamado de tércio, terce igual tá aqui, ou só tá o T. Se eu botar só o T, tá correto. Então ele é chamado de tércio butil, certo? Esses são alguns dos radicais que nós estamos vendo aí. Depois a gente vai ver exemplo de radicais para que você entenda melhor, tá certo? Próxima aula a gente volta daqui a pouco para fundamentar mais isso aí, tá bom? Até a próxima.